O misterioso caso de Mary Reeser, a mulher que virou cinzas. Baseado em um caso real que até hoje desafia a ciência e alimenta teorias sombrias. Algumas histórias de terror são difíceis de acreditar. Mas e quando o horror acontece diante de olhos incrédulos, sem explicação? Essa é a história de Mary Reeser uma mulher que desapareceu da maneira mais bizarra e macabra já registrada, deixando para trás um mistério que nem a ciência conseguiu explicar. Era uma noite quente de verão, 1º de julho de 1951, na pacata cidade de St. Petersburg, Flórida. Mary Reeser, de 67 anos, vivia sozinha em um pequeno apartamento térreo. Ela era uma senhora tranquila, viúva, que passava os dias escrevendo cartas e tricotando. Aquela noite parecia como qualquer outra. Mary despediu-se de sua filha e disse que iria dormir cedo. Planejava tomar um comprimido para relaxar, vestir seu roupão preto de cetim e descansar em sua poltrona favorita na sala. Mas Mary nunca acordaria. Na manhã seguinte, por volta das 8 horas, a senhora Carpenter, sua vizinha, sentiu um cheiro estranho vindo do apartamento de Mary. Era um odor que misturava fumaça, carne queimada e algo mais. Preocupada, Carpenter bateu à porta. Nada. Tentou girar a maçaneta, mas a porta estava quente, como se algo tivesse acontecido lá dentro. Assustada, chamou a polícia. Quando os bombeiros chegaram e arrombaram a porta, encontraram uma cena que desafiava a lógica. Mary Reeser havia desaparecido. Ou quase. No lugar onde Mary costumava se sentar, havia apenas uma pilha de cinzas. Quase todo o seu corpo havia sido consumido pelo fogo. Exceto por seu pé esquerdo, ainda calçando uma pantufa. E mais, parte de sua espinha dorsal estava intacta. Ao lado da pilha de cinzas, o crânio de Mary havia sido encontrado, mas não como esperado. Ele estava encolhido. Como se tivesse sido reduzido a uma versão bizarra de si mesmo, algo que nem mesmo um incêndio normal poderia causar. O restante do apartamento? Intacto. A poltrona onde Mary se sentava estava queimada, mas as paredes, os móveis ao redor, e até os objetos frágeis, como uma pilha de jornais ao lado da cadeira, estavam intactos. Não havia sinais de um incêndio no apartamento, nenhum. Apenas Mary, transformada em cinzas no centro da sala. A polícia ficou perplexa. Chamas poderosas o suficiente para reduzir um corpo humano a cinzas deveriam ter destruído todo o apartamento. Especialistas em incêndio foram chamados. Nenhuma explicação fazia sentido. Mary pesava cerca de 77 quilogramas. Para que um corpo humano se desintegrasse completamente, seriam necessárias temperaturas superiores a 1100 graus Celsius durante várias horas. Mas a poltrona de Mary e os objetos ao redor não mostravam sinais de calor intenso. O fogo parecia ter surgido apenas nela Era como se Mary tivesse sido queimada de dentro para fora. Logo, uma teoria bizarra começou a circular: combustão humana espontânea. Uma hipótese que desafia tudo o que sabemos sobre o corpo humano. Segundo essa teoria, o corpo poderia, em raras circunstâncias, pegar fogo por conta própria, sem nenhuma fonte externa de ignição. Os cientistas, no entanto, rejeitaram a ideia.
É impossível, diziam. Mas ninguém conseguia explicar o que aconteceu com Mary Reeser. Médicos legistas analisaram o caso e, no relatório oficial, escreveram algo ainda mais perturbador: causa da morte desconhecida. Sem uma explicação científica, o caso de Mary Reeser tornou-se um campo fértil para teorias sombrias. Alguns acreditavam que Mary poderia ter sido vítima de um ritual macabro. Um sacrifício que envolvia forças que a mente humana não consegue compreender. Outros diziam que algo sobrenatural aconteceu naquela noite. Que Mary não morreu por causas naturais, mas foi levada por algo que veio do outro lado. E há aqueles que acreditam que Mary foi vítima de uma experiência secreta do governo, um teste de uma arma desconhecida capaz de queimar uma pessoa sem deixar rastros. Mas a verdade, até hoje, permanece um mistério. O caso de Mary Reeser assombra até hoje quem ouve sua história. O apartamento foi reocupado, o prédio continua de pé, mas ninguém que vive lá consegue esquecer o que aconteceu naquela sala. Algumas noites, moradores dizem ouvir passos leves no corredor, como se alguém ainda caminhasse por ali. E, em noites mais silenciosas, dizem que um cheiro estranho, semelhante ao daquela manhã de julho de 1951, ainda pode ser sentido. Se o fogo pode vir de dentro, quem será o próximo a arder? Essa história é real, aterrorizante, e até hoje intriga especialistas e curiosos. Com uma narração intensa, uma trilha sonora sombria e sons de fogo crepitando ao fundo, essa história tem o potencial de prender a atenção do público e viralizar.